Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui da Orienta. Hoje a gente está começando, então você que chegou até esse vídeo, você deve ter visto aí que é uma entrevista com um especialista, um quadro novo aqui do nosso canal do YouTube. E para essa primeira entrevista, a gente vai falar sobre um tema que é muito falado, muito comentado aí na logística, que é sobre seguro de carga. Então, vou colocar a vinheta aí e depois a gente vai conversar com o meu amigo Jonathan. Fala aí, seu Jonathan, tudo certo? Fala, Giovanni, bom dia, tudo Bom beleza? dia, tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? A gente Para não todo sabe mundo que quando a estiver pessoa vai assistindo ver. aí. É isso aí, cara. Primeiramente, agradecer muito aí você ter aceitado esse convite. A gente sabe que tu trabalha com uma coisa que é de extrema importância aí, né, para os nossos parceiros, para quem consome aqui o conteúdo do nosso canal, das nossas redes sociais. Então, primeiramente, agradeço aí a tua boa intenção em participar aqui conosco. Legal. Segundamente, meu amigo, te apresenta aí para os nossos parceiros. O teu nome a gente já sabe, mas comenta um pouquinho o que é que tu faz, aonde tu vive, o que é que tu está Legal, atuando aí Giovanni. hoje. Eu que agradeço o convite, tá? Parabéns pela iniciativa aí da Orienta. A gente sabe que o seguro e a logística como um todo é um ramo que tem bastante particularidade, né? Então, é legal achar uma empresa aí que está preocupada em passar e compartilhar esse conhecimento aí, né? Então, eu sou o Jonathan, sou diretor comercial aqui na Via American Seguros. Somos uma corretora aqui focada no ramo de transporte de cargas. Temos aí hoje quase 20 anos aí no mercado já, tá? E a gente está atendendo aí todos os transportadores aí a nível nacional, né? Hoje a gente administra algo perto de 6 mil apólices em nível Brasil, né? Todos os estados a gente tem uma participação e a gente está aí para ajudar, né? Então, a gente sabe que esse ramo da logística ele é muito abrangente e quando a gente fala em seguro, né? A gente sabe que existem dúvidas, né? Existem muita coisa que a gente pode esclarecer, né? Para quem está na ponta, aí, né? Que são os transportadores, os embarcadores, os caminhoneiros e os outros parceiros aí que trabalham com a gente, sabe? Bacana. E essa, na verdade, é justamente a ideia que a gente tem aqui com essa entrevista, né, Jonathan? É esclarecer um pouco e tu abordou, acho, da melhor forma possível, porque, cara, não sei como é para ti, mas aqui para a gente que trabalha com essa questão de orientação, com documentação, em auxílio aí com os transportadores, o seguro é sempre um dos temas que mais gera dúvidas, né? Até por isso eu acho que a tua participação aqui vai ser fundamental para que a gente possa esclarecer, principalmente de forma geral mesmo, né? Cara, questão de seguro mesmo. Por que a apólice é tão importante aí para o pessoal que trabalha, né, na transportadora, em logística e tudo mais? E Uhum. vamos começar já com uma pergunta meio para te botar na ponta aí da escadinha, né? Como diz aí o pessoal, os piratas. Cara, como é que funciona a contratação no seguro de carga? A gente fala aqui para os clientes que é seguro obrigatório, muitas vezes o pessoal titubeia, não quer fazer. O que tu, que é o cara especializado, orienta aí para o pessoal que trabalha na transportadora, por exemplo? Primeiro ponto, realmente é obrigatório, tá? Porque a gente está falando de um produto de responsabilidade civil. Então, nós temos o Código Civil que rege as nossas leis, né? E pelo fato de você estar transportando a mercadoria de um terceiro, você tem que ter o seguro obrigatório, porque essa mercadoria, teoricamente, ela não é sua, né? Então, você está... Por isso que a gente fala de um produto de responsabilidade civil. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, todo transportador vai precisar ter, né? Dentro desse cenário, né, de obrigatoriedades do seguro, a gente tem basicamente dois players, né? A gente tem os transportadores,
né, que fazem efetivamente o transporte da mercadoria, e temos os embarcadores, que é um segundo grupo da classe que a gente vai sempre escuta falar bastante. Quem é o embarcador? Basicamente é o dono da mercadoria, tá? Existe o embarcador, que é o próprio dono, por exemplo, uma indústria que fabrica seus produtos e ela mesma faz o transporte. Então, ela é o embarcador. Para ambos os casos, existe uma obrigatoriedade, tá? Então, a lei diz que essas ambas pessoas aí dentro do transporte têm que ter o seguro. Mas, normalmente, né, trazendo um pouco mais aí para a nossa realidade, né, sempre acaba mais ali para o transportador aí ter essa participação, né? Então, realmente é obrigatório, né? Eu gosto de salientar a importância, né, deste serviço, deste produto, né? Eu costumo dizer aqui para os meus clientes, né? É o seguro que vai dar tranquilidade para o transportador, né? O transportador vai estar lá, vai conseguir colocar a cabecinha dele no travesseiro à noite e dormir tranquilo, né? Porque ele sabe que se acontecer qualquer tipo de problema com a mercadoria, né, vai estar coberto. Então, assim, tem a questão documental também, que por ser um produto obrigatório, a parte da emissão do documento fiscal aí, exige também essa questão, né? Mas é um produto realmente de grande relevância e importância para todo o mercado. Legal. E é importante mesmo essa questão do seguro de carga, a gente tenta frisar ao máximo, porque, não sei, você comentou 6.000 apólices aí, então vocês devem atender não só o pequeno, né? Atende o médio, grande transportadora, tudo isso também, né, Jonathan? Sim. Então, assim, como a gente foca aqui mais no pequeno até o médio transportador, muitas vezes esses transportadores aí, se eles transportam uma carga de 200, 300, 500 mil reais e chega a acontecer alguma coisa, quebra a empresa, né? Quebra simplesmente. A gente já viu acontecer de tudo aqui. É transportador falindo mesmo, quebrando a empresa. É transportador tendo que vender veículo, vender cavalo, carreta para pagar a indenização para o embarcador. Né? Em alguns casos, existe negociação com o embarcador, com o dono da mercadoria, mas nem sempre. Né? Então, se o transportador, principalmente falando dos pequenos, do pessoal que está começando, estiver rodando e sem o seguro, né? Deixando de lado essa questão da obrigatoriedade, da multa, da penalidade que pode ter, mas falando do risco propriamente dito, do acidente, a gente sabe como funciona, né? Boa parte do nosso modal aqui é transporte rodoviário. O risco existe e o risco é grande, né? Falando de acidente, saque de mercadoria e tudo mais, né? Sim. Então, tem que ter, pessoal, tem que ter, né? Vamos andar certo, né? Vamos valorizar, porque, como eu falei, isso aqui é que vai garantir a sustentabilidade aí da operação de vocês, sabe? E o seguro que tu comentou, por exemplo, o seguro de carga, né? Isso é uma dúvida que o pessoal acaba questionando bastante. Não tem nada a ver com o seguro do veículo, né, Jonathan? Uma coisa é Então, uma coisa. excelente pergunta, Giovanni. É uma das maiores dúvidas que a gente escuta aqui, principalmente do pessoal que está começando. Ah, eu tenho um seguro da carga e tombei meu caminhão. O que acontece? O que o seguro cobre? O seguro de carga, ele cobre efetivamente a tua carga apenas. A mercadoria que é do terceiro, tá? Então, assim, não vai cobrir o teu veículo, para isso você precisa de uma outra pólice. Ah, se essa mercadoria estiver lá no teu barracão e pegou fogo, é outra pólice que cobre. Então, aqui, cobre a tua mercadoria durante o transporte rodoviário, tá? Sim, o que Então, está dentro do tombou caminhão ali em dentro transporte, do né? caminhão, transporte. Então, tombou, capotou, explodiu, incendiou, né? Aí vai ter a cobertura para a mercadoria apenas, tá? O veículo, você vai precisar ter uma pólice especificamente aí para a tua frota, para o teu caminhão e para tudo mais, sabe? Legal. E questão de documentações, Jonathan, como é que funciona, por exemplo, o Giovanni está iniciando uma transportadora, o que ele precisa ter para poder fazer uma contratação numa pólice de seguro de carga? Primeira coisa, CNPJ com KNAI de transportador, esse é o primeiro passo. Você tem que ser um transportador realmente para você conseguir fazer a contratação e ter uma NTT ativa sem nenhum tipo de pendência, tá? Basicamente é isso para o seguro, tá? Aí Legal. existem. Caminhão não precisa ser próprio, pode ser arrendado, Você terceirizado, precisa, enfim, tem a questão da NTT, né? Que você precisa ter um veículo pelo menos um, né? vinculado lá, pelo menos um. Uhum, Você cumprindo a sua obrigatoriedade, para a seguradora você consegue ter a pólice, né? Essa uhum. questão do caminhão, assim, não entra tanto em análise, assim, falando para o seguro, né? Porque o que vale mesmo para a transportadora é essa questão aí da própria carga, né?
e do motorista, que é muito importante também. Então, a seguradora ela não entra nessa seara de quem é o caminhão em si. Se você tendo cadastrado, não tem problema algum, tá? Legal. Cara, e como é que funciona a questão de cálculo de valores para a policy? Como é que é determinado isso? Sei que é um assunto delicado e que varia muito, né, Jonathan? Mas é algo que o pessoal acaba nos questionando bastante. Então, se tu Uhum. puder explicar o que é levado em consideração, um ticket médio que os clientes pagam, só para a gente ter uma ideia aí. Não, vamos tentar desmistificar um pouco isso aí. É realmente um ponto mais complexo, né? Por quê? Porque depende. Então tem um grande depende aí. Depende do quê? Depende da tua operação. Depende do que você transporta, para onde, a frequência, um valor médio aí das tuas mercadorias, sabe? Tudo isso é levado em consideração na hora da gente desenvolver uma policy para você, tá? Mas, né, É para não bem deixar, digamos, personalizado, digamos é, assim, né? é extremamente personalizado. Não existe uma policy que funciona para um outro transportador. Então, quando a gente faz uma policy aqui, o transportador Giovanni tem uma policy para a operação dele e o Jonathan vai ter outra completamente diferente. Não existem apólices iguais para toda operação, sabe? Então vai ser Sim. sempre com base na operação. Mas para não deixar o pessoal assim, sem o norte, eu sei que é uma informação importante realmente para quem até para quem está começando, até mesmo para aquele cara que está pensando em entrar nesse ramo, abrir uma transportadora, existem apólices aí no mercado a partir de R$ 500, tá? Este ramo, ele é um ramo que a seguradora delimita um prêmio mínimo mensal, que é o valor mínimo que a seguradora estabelece para aceitar o risco da operação ali, sabe? Para te dar uma cobertura. Então você encontra isso no mercado hoje a partir de R$ 500, né? E sempre vai ser proporcional ao que você transportar. Quanto mais você transportar, né, maior é o risco para a seguradora e, consequentemente, você vai pagar mais também, tá? Basicamente é assim que funciona. Legal. Cara, tem uma pergunta que fazem muito aqui na nossa consultoria, que é em relação a essa questão, tá, do seguro. O que eles questionam? O pagamento ele tem que ser mensal ou ele pode ocorrer por carga, por exemplo? Ah, Jonathan, eu estou com uma carga especial aqui que vale 1 milhão e para essa carga eu quero fazer o seguro e para as demais eu vou fazer de forma irregular, vou sem seguro de carga. Como é que pode ser enquadrado isso? Vocês trabalham dessa forma? Pela lei é possível fazer algo nessa linha? Como é que funciona? Olha, assim, Giovanni, para o transportador convencional, né, ele sempre vai ter uma pólice que a gente chama de aberta, que é averbável. Ela sempre vai ser proporcional à averbação desse cliente, tá? Então, ele vai pagar sobre o que ele transportar. Existe no mercado, digamos aí, seria uma pólice avulsa por mercadoria, né? Mas, assim, tem dois pontos aí. Geralmente, quem pode contratar essa pólice é o embarcador, é o próprio dono da mercadoria apenas, tá? E mesmo que esse embarcador contrate, né, por a gente estar falando assim apenas um único risco para uma única viagem, passa a ser inviável financeiramente para este segurado, né, operar desta forma. Porque a seguradora ela não vai ter como olhar um histórico da tua operação, ver como um todo, sabe? Ter uma visão 360 da sua operação. Olhar todas as viagens que você faz, para de alguma forma tentar diluir esse risco, né? Então, como a gente está falando de um único risco para uma única viagem, né? Existe essa modalidade no mercado, existe, mas ela passa a ser bem cara mesmo e bem complexa, né? Ela demanda tempo, demanda uma série de análises, né? Então, isso inviabiliza completamente para o transportador, né? Para o pequeno e para o médio, vamos falar assim. Sim. Então, você pega hoje no mercado, né? Garanto para você que pelo menos 99% dos transportadores vão ter essa pólice aberta, averbável, que a gente chama, que ela vai ter uma cobrança mensal ali, proporcional aos embarques, às averbações, né, que é um termo que vocês vão escutar bastante nesse mercado, né, que você vai ter feito aí no mês, entende? Entendi. Cara, e como é que funciona a questão aí, por exemplo, de averbação que tu comentou, né? Vocês têm algum sistema parceiro que faz essa integração automatizada ou algo nesse sentido? Por que eu pergunto Uhum. isso? Como a gente pega, né, Jonathan, desde o processo de abertura da empresa até a parte final que chega lá no sistema e averbação e tudo mais, vocês trabalham com seguradoras que fazem isso, né? Que fazem essa Uhum. integração? Como é que funciona? É algo em que vocês se envolvem
ou é a empresa de sistema que tem que fazer? Como é que funciona essa história aí da averbação? Vamos lá. Tipo, Primeiro, no eu caso, gostaria... emitiu o CTE, já tá ok? Como é que funciona? Então, aí depende. Primeiro, eu gostaria de comentar, né? O que que é averbar? O que que é averbar? Você vai dizer, mas estou falando em averbação. Averbar nada mais é do que você comunicar o risco para a seguradora, tá? Então, essa é uma obrigatoriedade que a própria seguradora coloca. Então, quando você tem uma apólice contratada, você passa a ter essa obrigatoriedade de comunicar para a seguradora todas as viagens, todos os embarques que você está realizando. Então, isso é averbar, tá? Então, assim, existem diversas seguradoras no mercado, tá? E existem algumas plataformas de averbação que têm parcerias com as seguradoras, tá? Então, basicamente existem duas grandes aí no mercado, né? Vamos falar aí que 99% das seguradoras operam com essas duas, tá? Existem, aí assim, a gente consegue consultar a averbação do cliente, olhar, acompanhar, mas é uma obrigação do segurado, do transportador, fazer este processo de averbação, tá? Aí é uma questão mais particular do próprio transportador. Existem sistemas no mercado, né, que fornecem essa funcionalidade quando da emissão do documento fiscal, ali, ou seja, o CTE, o manifesto, ele já faz essa averbação manualmente, tá? E existem outras plataformas que não têm essa inteligência. Aí você vai ter que usar um sistema próprio, definido pela própria seguradora, tá? Então, por exemplo, você vai emitir o CTE em um lugar, vai entrar no sistema da seguradora, né, o sistema de averbação que a seguradora delimitar lá para você, para fazer essa averbação, essa comunicação do risco, tá? Então, basicamente é Entendi. isso. É Legal. obrigatório averbar, tem que averbar sempre, sempre antes do risco. Esse é um ponto, eu gostaria de frisar esse ponto, Giovanni, porque uma das possibilidades que o segurado pode ter negado o seu direito de indenização é o fato de não averbar as suas mercadorias corretamente, ou averbar depois do risco. Então, tem uma série de regras que a gente precisa cumprir, e uma delas é você averbar antes do início do risco. Averbou depois, a seguradora pode deixar de indenizar em caso aí de algum problema, sabe? Era justamente essa próxima pergunta que eu tinha engatilhado aqui. Como é que funciona, cara? Beleza. Sofri um acidente lá, deu perda na mercadoria, na carga. O que, que pode me fazer perder a indenização ali? Como é que funciona? Prazos, análises? É feito um estudo de como aconteceu o acidente, o problema? Tu, entra um pouquinho para nós nessa parte aí mais final, digamos assim, do processo, A né? parte da regulação do sinistro é uma das partes Isso. mais importantes, né? Porque é aí que o segurado realmente vai ver, né, para que serve o seguro e como funciona, né? Assim, Giovanni, o que pode ocasionar uma negativa de pagamento da indenização em um sinistro? Poderia citar dois ou três itens aí, mas o primeiro, descumprimento da lei, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, um segurado me ligou e perguntou o que aconteceria, né, se em um dos transportes dele, o transporte que eu estivesse fazendo, ele estivesse operando com acima da capacidade do caminhão dele. Então, por exemplo, o caminhão dele lá é capacidade, sei lá, 32 toneladas, ele está rodando acima disso. Aconteceu um sinistro. A seguradora pode negar o pagamento? Pode. Por quê? Porque é lei. Um outro segurado, e se for constatado que eu estava acima do limite de velocidade nesse percurso e aconteceu um acidente? Tirando a falha da questão mecânica, ali assim, mas assim, ó, passou lá, estava acima do limite de velocidade, ocasionou um acidente. Seguradora pode negar o sinistro também. Motorista sem habilitação, embriagado, por aí. Então, assim, lei. Você sempre tem que cumprir o que está definido na lei, tá? Aí o segundo ponto, que pode causar aí uma negativa de sinistro, eu colocaria como uma falta de informação, né, de conhecimento da pólice, né, e descumprimento das regras dessa mesma pólice, tá? Então, dentro da pólice existem várias regras que você precisa cumprir. Uma delas é, como eu falei, essa questão da averbação, tá? E, assim, existe uma outra parte também que a gente não começou a falar ainda, mas existe uma segunda apólice, que é a apólice de roubo e furto de carga, que ela é uma apólice facultativa, o transportador tem a opção de ter ou não, só já me adiantando um pouquinho aqui no tema. Dentro dessa segunda apólice,
tem um negócio chamado gerenciamento de risco, PGR, plano de gerenciamento de risco, né? E dentro desse plano de gerenciamento de risco tem uma série de regras que você precisa cumprir também. Descumpriu aquelas regras no transporte, naquela viagem, pode ter o direito também aí penalizado de indenização também, tá, Júlia? Então é isso. Descumprimento das regras da apólice e descumprimento da lei. Basicamente são essas duas causas aí que mais ocorrem aí a negativa do sinistro. Tá? E acaba acontecendo muito na prática isso com clientes de vocês aí no mercado? Mais Como é uma que é? vez, aí depende, tá? Uhum. Depende, né? É assim, a gente gosta de ter um relacionamento muito próximo com nossos segurados, assim. A gente não gosta de deixar dúvidas. Eu falo com meus segurados aqui que eu atendo diretamente. Fulano, você vai fazer um embarque, ficou com dúvida, me liga antes. Me liga antes, não faça essa viagem achando que está certo sem ter certeza, ou ficou com alguma dúvida no processo, sempre me liga antes, né? Então, assim, tem uma parte aí, né, que pode ser uma falta de informação do próprio corretor e outra parte do próprio transportador, sabe? De não ter o total conhecimento ali das regras, do que ele precisa fazer ou não, tá? Então, assim, falando dos nossos clientes aqui, a gente sempre gosta de ter esse relacionamento próximo, né? Para que isso não ocorra, né? Porque, assim, no meu entendimento, no nosso entendimento aqui da Via América, qual é a nossa função? É garantir que o segurado tenha o direito de indenização garantido, sabe? É difícil a gente falar assim em garantia 100%, porque depende do caso Depende dele concreto. também, né? Depende muito dele, né? Mas assim, a gente tenta passar para o segurado tudo o que ele precisa fazer para que em caso de problema ele receba, né? Então, dentro desses players do mercado, tem a própria seguradora, tem o corretor, que somos nós aqui, tem a reguladora, tem a gerenciadora de risco, né? É o papel do corretor defender o interesse do segurado, né? Então, a gente sempre vai fazer aqui o possível com as informações, dar todo o direcionamento e esclarecimento para garantir, né, sempre que o transportador está fazendo tudo correto, sabe? Que ele vai ter o direito dele garantido em caso de algum problema, né? Como eu falei, para ele poder chegar à noite lá, botar a cabecinha dele no travesseiro e ficar tranquilo. Que em caso de problemas, ele vai ter ali o suporte, ele vai estar dentro da norma, digamos assim, sabe? Sim. Cara, falando um pouquinho, Jonathan, sobre essa questão aí do gerenciamento de risco, o fato de existirem outros tipos de seguro também, vocês são especializados nessa questão do seguro de carga mesmo, que é a parte aí que cabe, embarcador, transportador, enfim. Mas como é que funciona, cara, essa questão de todas as apólices? Existem diversos tipos? Como é que funciona de modo geral essa questão do seguro de roubo, de furto? Acaba não impactando diretamente nessa questão da carga, por exemplo. Eu sou um transportador e aí eu não sofri um acidente. Eu fui roubado. O Tem seguro de carga, como é que dois pontos funciona aí, isso? Giovanni. Dentro do mercado, falando aqui do transportador e do embarcador para o transporte nacional, existem dois ramos, né, dois segmentos. Existe o seguro obrigatório, né, que é o RCTRC, que é a responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas. Né? De uma forma geral, basicamente essa pólice vai te indenizar em tudo que for relacionado a acidentes. Tá? Então, tombou, capotou, explodiu, incendiou, esta pólice que vai te indenizar, e ela é a pólice do obrigatório que a gente chama. Né? Então, você usa ela também para resolver essa parte documental, emitir o teu CT, teu manifesto da forma correta, e não tomar a multa lá quando o transportador passar lá na barreira. Tá? E como eu falei, este é obrigatório. Aí existe um segundo produto, né, que é bastante utilizado, que é o RCF-DC, que é a Responsabilidade Civil Facultativa do Desvio de Carga, é a famosa pólice de roubo. Né? Então, basicamente, dentro do mercado, a maioria dos transportadores ficam dentro dessas duas apólices, tá? Existe a apólice também do RCTVI, que é a viagem internacional, né? Mas já é uma outra seara, digamos assim, é menos explorado aqui para os transportadores que estão começando, né? Mas falando da de roubo, né? Como eu falei, você tem um obrigatório, que vai cobrir sinistros relacionados a acidentes, e tem a outra apólice facultativa, que é para roubo e furto de carga, tá? Então, elas são tratadas em separado, aí, tá? Na maioria das seguradoras, tá? E conforme o caso concreto que a gente vai analisar, qual apólice vai indenizar, né? E quais coberturas tem, entende?
Então, não sendo um acidente, é um roubo, então você vai acionar a sua pólice de roubo, né? Aí a gente vai analisar o caso concreto, aí como eu falei, você, pelo fato de você ter a pólice de roubo contratado, você tem outras obrigatoriedades, uma delas também é a parte do gerenciamento de risco, né? Então você tem que contratar uma gerenciadora de risco, aquela empresa que faz cadastro, consulta de motorista, né? Para algumas viagens e mercadorias de valor agregado maior, você vai precisar fazer monitoramento, rastreamento dessa mercadoria, então você vai ter que ter um equipamento no seu veículo apropriado, homologado pelas seguradoras e tudo mais, sabe? Então, assim, geralmente vão ficar dentro dessas duas coberturas, tá, Giovanni? O transportador, por padrão, sempre vai ter essas duas, tá? Seja acidente, falando da carga, e seja roubo, furto, também falando da carga, entende? Sim. Seria, na verdade, essas duas e a do veículo, basicamente, que o cara Essas teria que duas ter. e a do veículo, né? Em alguns casos, por exemplo, se for um transportador que costuma armazenar muitas mercadorias num barracão próprio, alguma coisa nesse sentido, é interessante também ter uma apólice aí de um seguro empresarial para cobrir o barracão, sabe? Ou a mercadoria que está e o conteúdo desse barracão lá também, tá? Então, depende do caso concreto. Alguns transportadores operam desta forma, né? Então, sempre vai depender da realidade, né, das características da operação aí do segurado, sabe, Giovanni? Legal, legal. E como é que funciona a questão, por exemplo, eu tenho interesse, quero fazer a contratação, quanto tempo fica ativo isso? Quanto tempo fica o processo na tua mão? Por que que eu te questiono isso? Em outros lugares aí, eu já conversei com outros também, outros parceiros que trabalham com seguro, assim, e acabava sendo bem demorado o fato da liberação da pólice. Então, tipo, muitas vezes travava aí o pessoal de fazer a emissão. Como é que funciona com vocês isso? O suporte é de uma hora para outra, a liberação, vocês fazem um estudo ali, fazem uma reunião com o cliente, depois já passa valores e já aprova para valer, para a seguradora autorizar? Como é que funciona na Olha, prática isso? Giovanni, essa questão do tempo da ativação da pólice, vamos colocar assim, vai depender um pouco da particularidade aí da operação do segurado, sabe? Então, tem operações que são mais complexas, que demandam aí um estudo maior, né, das características, e outras mais simples, né? Mas para te dar um prazo médio do que a gente realiza aqui, né, dependendo da particularidade da operação, em torno de 3, 4 dias úteis aí a gente já consegue fazer uma ativação numa pólice, né? A gente tem um relacionamento bem próximo aqui com as seguradoras nossas aqui que são parceiras, né? Então, dependendo da particularidade, a gente consegue ativar em um tempo rápido, em torno de 3, 4 dias aí, dependendo da necessidade, e a gente vai colocar aí já essa pólice de ativação para os nossos segurados, sabe? Mas como eu falei, tudo depende, né? Se é um transportador que ele já tem uma pólice ativa, que ele tem muita condição peculiar, tem embarcadores específicos, precisa de limites mais altos, mercadorias mais visadas de roubo, né? Vamos colocar assim, né? Talvez demande uma análise mais aprofundada da seguradora, tá? Mas no padrão, no geral, né, digamos assim, geralmente fica em torno de 3 a 4 dias úteis, tá? Legal. Teve um questionamento no nosso Instagram aí, quando eu anunciei que ia ser feito essa live com você. E aí o pessoal questionou lá sobre a contratação desse seguro de carga para CPF. Então, no caso, tu comentou ali no início, né? Hoje, para fazer a contratação do seguro de carga, a obrigatoriedade é ter a documentação ali CNPJ, tudo bem certinho, que nem tu comentou. Porém, o caso desse parceiro nosso ali do Instagram é o seguinte: o embarcador, a transportadora, acaba não efetuando e não disponibiliza a pólice para ele. Disponibiliza só o CTE e o manifesto, teoricamente, de forma irregular. Como ele Uhum. faz para ter essa segurança de que se ele sofrer um acidente, um capotamento, algum tipo de problema com a carga, ele não sofra por isso? É uma negociação que ele tem que abandonar a carga? Como é que vocês passam esse tipo de Eu não entendi informação bem o aí? ponto. Ele é um motorista, então, Ele é isso? motorista, na verdade ele é TAC, né? Então ele é um transportador Hum, autônomo terceirizado de uma tá. transportadora que não tem a pólice. Porém, ele usa um caminhão dele para fazer o transporte.
Tá. Então, no caso, a transportadora emite o CTE, emite o manifesto, Mas ela emite vincula sem o ele, seguro? emite sem o seguro. Aí temos um problema, né? Porque, É. assim, ele está descoberto nessa situação, No porque caso, se o chegar a padrão, acontecer a algum problema, obrigatoriedade é do transportador, sabe? é do transportador, né? Ter a pólice vigente, né? Só que Sim. me espanta ele estar fazendo essa emissão sem, principalmente do manifesto, sem o número da pólice. Então, alguma coisa lá no campo ele deve estar colocando, né? Não sei, talvez É, uma pólice antiga, a gente teria que estudar mais, eu precisaria entender melhor qual realmente é essa situação, tá? Para uhum. conseguir dar um direcionamento melhor para este motorista, né? Mas assim, ele não teria como, o próprio caminhoneiro, nesse caso, como ele é uma pessoa física, ele não teria como ter uma pólice para ele, né? O ideal seria ele ter uma própria estrutura de transportadora, né? Aí ele tem, operando como uma transportadora, com o CNPJ, com o registro na NTT corretamente, né? Ele passaria a fazer a emissão dessa documentação fiscal, sabe? No caso, o que a gente orientou ele ali é um cliente nosso, né? A gente orientou ele a fazer a abertura de CNPJ, deixar tudo alinhado, e com o CTE, fazer um CTE de subcontratação. E aí, a Sim. partir do CTE de subcontratação, ele consegue depois fazer o manifesto e aí sim Uhum. ter uma pólice, né? Então a gente Daí está nesse sim. meio campo de Então fazer a abertura aí. ele vai precisar ter essa estrutura de uma transportadora para ele Sim, conseguir regularizar essa situação, né? sim. Mas é uma situação bem peculiar mesmo, Giovanni. Na verdade, aconteceu algumas vezes já, alguns clientes já questionaram ao longo do tempo que eu estou trabalhando aí com essa questão de logística e envolvido aí nesse assunto. Aconteceu, por quê? Porque a gente acaba tendo contato com muitos motoristas mesmo, né? Que é com a galera que está ali na Linha boleia, de digamos frente, né? assim, né? Não é o pessoal do administrativo, da transportadora, enfim. Então, eles acabam nos passando esse tipo de coisa e acaba sendo mais comum do que imagina as transportadoras fazerem de forma irregular mesmo, né? Então, a gente entra num De leque. certa forma, eu entendo aí que nesses casos é a transportadora que tá teoricamente correndo risco, né? A Sim, questão é assim, tombou, foi roubado lá. A transportadora que vai ter que pagar o embarcador, não é o próprio motorista, né? Em alguns sim, casos, né, a seguradora pode entrar com um direito de regresso para o motorista, mas como eu falei, sempre depende do caso concreto, né, do que realmente aconteceu, do tipo de sinistro, foi apenas um acidente, se foi um roubo de carga, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, de quem é a responsabilidade é de quem emitiu a documentação, sempre. Quem emitiu o CTE, o manifesto, seja em nome da própria transportadora ou se for um embarcador, no caso, fazendo essa contratação aí desta viagem, a responsabilidade é sempre de quem tá fazendo essa contratação do motorista, sabe? entendi. Cara, indo para a nossa parte final já também, eu queria que tu falasse um pouquinho, não sei se tu tem conhecimento da parte de multas. Como é que funciona isso? Aonde que é feito a fiscalização? É nas divisas de depósito fiscal? É divisa de estado? É na NTT? Eles conseguem visualizar pelos radares inteligentes que o cara não tem a pólice? Como é que funciona isso aí, Jonathan? Giovanni, o que eu vou te falar? A gente está falando de Brasil aqui, né? Infelizmente, tem uma coisa que a gente é muito efetivo aqui, é na tal das cobranças das multas, né? Então, infelizmente, é algo que funciona muito bem aqui no nosso país, a questão dos radares e tudo mais, tá? Mas falando assim, dessa parte da emissão de documento fiscal, por exemplo, sem apólice de seguro, onde o pessoal, geralmente, da NTT e da fiscalização vai atuar? É nos postos fiscais, né? Até dizem, né? Dizem que existem aí já tecnologias que eles conseguem consultar pela própria placa do veículo ou pelo QR Code ali que geralmente tem na porta dos veículos ali com informações da NTT, né? Então, mas assim, não tem como eu te passar uma informação mais aprofundada de onde ocorre, né, essa, Uhum. essa fiscalização. Mas por padrão é o posto fiscal. Se o fiscal pegar, né, e ele verificar que tem um CTE, um manifesto, emitido com o número da apólice, sem o número da apólice, que é um pouco mais difícil emitir sem, né? Porque geralmente deveria bloquear, né? Mas ou com o número da apólice, uma apólice inativa, por exemplo, pode dar problema, né? A multa aí pode variar de 1.000 a 10.000 reais, dependendo do caso, né?
né? Tem outras coisas que são levadas em fator para aplicação da multa, mas ocorre bastante e é diariamente a gente escuta casos aí do transportador estar sendo multado aí por não estar com essa documentação em dia, sabe? E aí vem a grande questão, né? Às vezes a gente deixa de investir uma apólice mínima aí, a gente Pois comentou, é, né? De 500, 600, que seja, e aí acaba indo lá e tomando uma multa de paga uma multa 1.000. de 5 mil reais. É isso Então que isso, realmente é isso que acontece na prática, né? Às vezes sim. o pequeno transportador, o que está começando, ele acha que assim, o seguro é algo fora da realidade, que é inviável ter. Não, não é inviável, porque em muitos dos casos o transportador consegue repassar esse custo aí para o cliente, né? Cobra lá como de valor, como BRIS, como são termos que eles utilizam na emissão do documento, né? E passam para o cliente final, né? Então, vale a pena ter, vale a pena andar dentro da regularidade, né? E como eu falei, ter essa garantia, né? Que se acontecer alguma coisa com a tua carga, né? Seja acidente, seja roubo, se você estiver andando conforme as regras, tiver feito tudo corretamente, você não vai ter problemas na hora de receber a indenização, sabe? Bacana, Jonathan. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aí sobre o tema, né? Realmente é algo que o pessoal tem bastante perguntas. Eu queria abrir para Uhum. ti, se tu tem alguma história, alguma coisa peculiar aí que aconteceu com algum segurado teu, onde vocês puderam participar de uma forma ativa para ajudar eles, ou que vocês alertaram e depois no fim aconteceu do jeito que vocês falaram, principais dúvidas que os clientes pedem aí para você, que eu acabei não questionando. Agora é um momento teu aí para Não, que tu Giovanni, possa eu falar acho um que pouco. várias dúvidas ali a gente conseguiu abordar, né? Como eu falei, sempre vai depender da operação do cliente. Cada operação tem uma particularidade, né? O que acontece? Geralmente a gente consegue sempre trazer novos clientes, né? Quando o cliente não está sendo bem assessorado, né? Então, assim, a dica, né? A que eu poderia deixar aqui é sempre procure corretores especializados no ramo de transporte de cargas, tá? Né? Eu tenho um grande apreço pela classe de corretores, né? Mas a gente entende que o mercado de transportes ele é muito abrangente, né? Existem muitos detalhes, né, dentro desta policy, né? E às vezes, se você não estiver sendo bem assessorado por um corretor que é especialista, ou por uma corretora, né, que não é especialista neste ramo, pode ser que você deixe passar alguma coisa despercebida, tá? Então, sem, né, digamos assim, querer puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Mas, assim, procure sempre quem é especialista em transporte. Nem sempre o corretor que atende lá o teu, por exemplo, teu veículo particular, ou faz o seguro da sua casa, nem sempre, né? Pode, sempre há exceções, né? Mas nem sempre esse corretor vai ser o mais indicado para atender a tua operação de transporte, tá? Então, como eu falei, a corretora aqui a gente só faz isso, né? A gente não atende outros ramos aí massificados, né? Vamos colocar desta forma, né? A gente só faz transporte de cargas e relacionados, tá? Então, é isso que a gente tenta passar de valor para os nossos clientes aqui, né? Então, a gente sempre vai tentar fazer tudo da melhor forma possível para garantir, né, tentar sempre diminuir, mitigar o risco aí, para que sempre o transportador tenha a maior chance possível de receber a indenização em caso de problemas, sabe? Bacana, Jonathan. Muito obrigado aí, cara, por ter aceitado novamente o convite. Espero que o Imagina, pessoal esse foi curta uma aí, honra, né, Giovanni. essas informações. É muito legal esse trabalho da Orienta, tá? Vocês estão de parabéns aí, você e todo o time, né? A gente precisa realmente de empresas, né, que têm essa preocupação em divulgar, e passar, em compartilhar informação, né, que é tão escassa, né, neste ramo, sabe? Então, parabéns aí pela iniciativa, né? Deixo meus contatos em aberto aí, acho que pode colocar em algum card, Vamos quem colocar, tiver fechou? interesse, tirar alguma dúvida, Com né? certeza. Vou fazer diferente, em vez de deixar um link para vocês preencherem, né? Eu vou deixar o meu contato pessoal aqui, vou passar para o Giovanni deixar em um card, alguma coisa nesse sentido. Podem me ligar, meu celular podem mandar um WhatsApp, assim que possível, né? Eu respondo e falo com vocês, tá bom? Com certeza, a gente vai deixar, pessoal, as informações aí, contatos, Instagram, tudo Legal. do Jonathan, WhatsApp, embaixo aí na descrição aqui do YouTube, né? A gente vai estar compartilhando esse vídeo, essa entrevista aí. E então é isso, Jonathan. Obrigado.
Que bom que Obrigado, tu se pessoal. coloca à disposição aí dos nossos parceiros e Imagina, estamos sempre qualquer juntos coisa, aí. estamos aí também, pessoal. Um abraço e Valeu, um até mais. abraço, até mais. Tchau, tchau.